Mano, boa Diga-me. noite. Boa noite. Em primeiro lugar, parabéns pela vitória. O Cruzeiro Obrigado. entrou até que enfim no G6 do Campeonato Brasileiro. E eu gostaria que você falasse a respeito do jogo de hoje e o porquê da escolha em não preservar jogadores importantes, como Thiago Neves, por exemplo. Porque eu acho que a gente já está descansadinho já. Nós economizamos um pouquinho as nossas forças ali atrás. Entendo eu, né, da mesma maneira como as pessoas da nossa direção, que era um jogo importantíssimo para nós. Importantíssimo voltar a vencer. O time vinha jogando bem em casa nos jogos anteriores, mas não estava fazendo os 3 pontos. E exatamente para entrar nesse G6, fazer parte dessa turma da frente, que psicologicamente é bom, é importante. E foi isso que a gente queria fazer, né? Não se preocupe que nós vamos estar inteiro na quarta-feira também. Mas acredito eu que até animicamente para o torcedor, né? Ver a equipe vencer novamente, vencer um adversário que estava aí entre os primeiros, que continua entre os primeiros, fazer o 2-0, que é o placar que você precisa fazer na quarta-feira, né? Essas coisas são emblemáticas, o torcedor enxerga isso da maneira como nós achamos que aumenta a sua confiança para ele estar na quarta-feira, fazendo parte aí dessa missão grandiosa que temos aí para tentar chegar à final da Copa do Brasil. O jogo foi um jogo difícil, contra um adversário difícil, um adversário que arrisca bastante, né? Nós já tínhamos visto vários jogos do esporte. É um time que ataca, o Cruzeiro defendeu bem contra um time que ataca, atacou bem esse time e por isso fez o 2-0. Poderia ter feito até mais, né? Teve 2 bolas no travessão, mais um lance com o Thiago Neves no último lance do primeiro tempo, que a bola passou por baixo da perna do Thiago, que era só empurrar para dentro. Então, isso nos deixa feliz e acho que a decisão foi acertada. Quarta-feira vamos completar. Mano, o Cruzeiro vem atuando bem com uma referência, com um centroavante. Sassá, mais uma vez, fazendo boa partida, não conta com ele na Copa do Brasil. Pensa em mudar o esquema no setor ofensivo por causa da presença de um centroavante? No caso, você tem o Raniel, que entrou mais uma vez bem na partida de hoje. Penso muita coisa, mas não conto. Porque isso faz parte da estratégia de cada jogo, né? Vamos tentar fazer as escolhas mais acertadas. Tudo que o treinador quer é escolher bem, né? Eu acho que o importante é a gente ter jogadores como o Raniel entrando e se afirmando. É mais um jovem que, né, da formação de base do Cruzeiro, o que a gente acredita muito, que precisa de um certo tempo para ir se afirmando, mas essas entradas vão dando confiança a ele e a nós. E o torcedor que já começou a pedir aí para quarta-feira o Raniel. Ô, mano, ao contrário dos jogos contra o Vitória e contra o Botafogo, o Cruzeiro, desde o início, já começou criando muitas oportunidades, né? E esse jogo de hoje foi, não sei se mais cauteloso, mas esperando um pouco mais até aparecer o gol do Sassá numa bela jogada do Ezequiel. Claro que são competições diferentes, mas é uma aula também do que pode acontecer na quarta-feira, até em termos de paciência do torcedor, porque terá um grande adversário do outro lado. A gente não escolhe a maneira como o jogo se desenha, né? Claro que nós queremos pegar a bola, criar chances de gol já desde o início, como fizemos contra o Botafogo, contra o Vitória, mas hoje não foi assim, né? Tivemos um pouquinho de dificuldade pelo lado esquerdo, mas hoje, felizmente, tivemos a passagem pela direita de novo voltando, né? E aí o time ganhou jogadas pela direita com mais intensidade, ficou mais repartido essa responsabilidade. E a equipe foi madura. Madura como tem que ser na quarta-feira, certamente. Se trata de um outro adversário, de uma outra competição, circunstâncias diferentes que nós vamos ter que encontrar a solução. Mas aí vamos com o nosso torcedor, quarta-feira é o dia dele, né? Eu pedi a ele, sinalizando que na quarta-feira nós tivéssemos aí o Mineirão lotado, a gente precisa muito do nosso torcedor, só com ele nós podemos tentar até o final vencer o Grêmio, que é um grande adversário. Mano, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Você, há 2 semanas atrás, falou que os ventos não estavam muito propícios, até mesmo que a bola não estava entrando, ninguém aqui em Belo Horizonte estava ganhando. Os ventos mudaram na hora certa, né? Ainda mais com o resultado, você vai precisar quarta-feira. Foi
É metáfora? Foi uma metáfora usada para dizer que às vezes as coisas, né, sopram um pouquinho para o lado, não sopram na direção certa. Mas tudo tem a sua hora. Eu acredito muito em trabalho, em honestidade, em lealdade com todo mundo. Eu acho que quem está nessa direção também está na direção das conquistas, né? Só assim você constrói um ambiente bom, como nós temos internamente, um ambiente capaz de nos tornar um pretendente a chegar à final, né? Sem isso, não se chega a lugar nenhum. E agora, os ventos voltaram para o lugar. Pois é, a questão de o vento levou, né? Vou te perguntar, mano, o seguinte. Na hora do gol do Raniel, você virou para a torcida e ficou fazendo um gesto para a torcida. Naquele momento, o que você queria e para quem você passava aquele gesto? Eu estava brincando, né? Tem uma hora que o treinador também tem que brincar, né? Porque tudo cai nas costas dele. E um pouco antes, quando eu coloquei Raniel, acho que havia um torcedor que estava pedindo uma outra alteração. Aí tinha um senhor um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais para lá, que eu fiz o movimento que era para ele mesmo, que era para ele não se enganar, comemorou muito com a gente. O torcedor é assim, né? Mas, às vezes, a gente termina no final do jogo extenuado, né? Nós temos gente com dor de cabeça na comissão técnica, temos gente com outras dores, e o treinador está sempre na ponta dessa pressão imensa que é o futebol. Então eu procuro extravasar um pouquinho de outra maneira, que é para aguentar o tranco. Mas tudo na santa paz. Ô, mano, uma das preocupações para o jogo de hoje no Cruzeiro é com relação ao esporte, que é um dos times que mais cruzam bolas para dentro da área. O Cruzeiro conseguiu muito bem barrar esse tipo de jogada e fez o primeiro gol de cabeça no Campeonato Brasileiro. Essas jogadas estão sendo mais trabalhadas na Toca da Raposa com relação a jogadas aéreas? Olha, a gente trabalha todos os fundamentos, né? Acredito que muito tem a ver com posicionamento. Não se trata nem da característica individual, às vezes, dos jogadores. Se você não estiver bem posicionado e jogar contra um ataque que tem André, que cabeceia bem, que tem Diego Souza, que entra muito bem na área para fazer, né, quase 2 centroavantes no acabamento da jogada, que chega com muita gente na área, como o Sport chega, sem posicionamento você não consegue neutralizar. Então tivemos que cuidar da questão numérica primeiro, né, dos volantes entrarem junto na área para fazer o acompanhamento dos meias que chegam. A equipe melhorou bastante nessa questão da bola erguida na área, seja em movimento ou com bola parada. Hoje ainda tomamos uns 2 sustinhos, né, mas é por mérito do adversário mesmo. Mas eu estou feliz com o nosso sistema defensivo, a equipe melhorou muito nesse aspecto. E é uma coisa que a gente tem bastante claro, né, para jogos decisivos, como teremos na quarta-feira que vem. Você não vai para um jogo como esse pensando que pode levar 2, 3 gols, porque você não consegue a classificação, é muito difícil. Então nós temos que entender bem, o torcedor também que vai vir, eu sei que vai vir, vai entender o que a equipe precisa ter como maturidade, mas continuar trabalhando muito, treinando duro como a gente treina, para atingir os nossos objetivos e melhorar a cada rodada. Essa questão exatamente do cada jogo, um jogo após o outro, a entrada do Hudson hoje nessa formação do meio-campo, pela questão dessa bola aérea do time do Sport, e a ausência do Robinho, talvez preservado para quarta-feira, passa também um pouco para que o time tenha uma formação diferente, uma maneira diferente de atuar nesse meio-campo com a presença do Robinho? Vamos esperar. Robinho vai estar em campo, é óbvio que o Robinho foi preservado, porque é um jogador que voltou há pouco, né? E a gente, inclusive, precisa aumentar um pouquinho ainda a carga de treinamento para o Robinho, para poder aumentar a carga na segunda-feira, ou às vezes no próprio domingo pós-jogo. Ele não podia entrar em campo, porque senão essas coisas ficam só para depois. É um jogador que precisa da força física para transpor, para bater na bola, né? Joga num setor do campo onde essas coisas são importantes para aliar a qualidade técnica que ele tem e diria a visão de jogo para colocar um jogador na cara do gol, esse condicionamento físico. Então foi por isso que nós fizemos. Agora a formação só na quarta-feira. Mano, você concorda que até o momento do gol o Cruzeiro sofria um pouco na partida para achar o jogo, o Sport chegava mais
e, pelo menos ao meu ver, um dos motivos foram muitos passes errados, né? Principalmente nessa primeira meia hora da partida. Você concorda com isso e acha que, se for repetido contra o Grêmio, pode ser um complicador a mais pela qualidade do adversário, que não costuma perdoar quando tem chance? O Cruzeiro não costuma errar passe como errou nos primeiros minutos do jogo contra o Sport. Então não é uma coisa que me preocupa, porque não é a característica da nossa equipe, não é a dificuldade de fundamento que a gente tem, né? O futebol não permite errar muito passe. Toda vez que você errar muito, e o Sport estava esperando a gente atrás da linha do meio, exatamente para jogar em cima do nosso erro e talvez da nossa pressão pela vitória, né? Foi inteligente a estratégia. E em determinados momentos a gente dificultou isso um pouco. Mas eu não tenho nenhuma preocupação com isso na quarta-feira. Mas eu concordo contigo que foi uma dificuldade inicial do jogo. Ô, mano, Cruzeiro e Grêmio fizeram aqui no Mineirão um dos melhores jogos da temporada, aquele empate em 3-3. Como é que você imagina o jogo de quarta agora? O Grêmio tem uma vantagem. Você acha que eles vão vir para cima? O que você pensa para esse jogo? Eu não gosto muito de falar sobre a maneira como o adversário vai jogar. Isso é uma coisa que pertence ao lado de lá, né? Me parece óbvio que a característica do Grêmio não vai mudar. E não precisa mudar para enfrentar o Cruzeiro aqui, né? Não mudou contra ninguém quando jogou fora, não vai mudar contra o Cruzeiro. Eu imagino 3-1 para a gente. Tá bom? Quem faz o gol primeiro? Vamos, aí você já quer demais, né? Um abraço.